Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e sabedoria para você. Estamos no mês de julho e hoje, domingo, dia 13, estamos aqui com vocês pelo nosso canal do YouTube, Agindo Deus, quem impedirá, justamente para termos o nosso momento da reflexão, aquele momento da nossa pérola de sabedoria que estamos refletindo nesse mês de julho no livro de Provérbios. Se você está nos acompanhando desde o início do mês, e hoje então você vai ler o capítulo 13 de Provérbios, que temos aqui 25 versículos. O conselho que eu tenho dado aqui, a instrução, que você leia um capítulo por dia, faça a sua meditação, a sua reflexão, e aqui com a gente, nessa comunidade maravilhosa do YouTube, você é muito bem-vindo ao Agir de Deus aqui. Praticamente a semana toda nós temos aqui conteúdos para abençoar a sua vida, para trazer sempre uma instrução espiritual, uma instrução para que você tenha uma direção da palavra de Deus para uma vida melhor. Tanto a sua comunhão com Deus, que é a nossa vida espiritual, como também a nossa saúde física, mental, emocional e também a saúde financeira. Então estamos declarando aqui neste domingo, profetizando que você vai ter uma semana maravilhosa. Será uma semana de uma colheita sobrenatural e eu declaro para você que crê e acredita na palavra profética, porque a Bíblia diz: crede no vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Se eu estou profetizando na palavra, é uma questão de crer, de acreditar e tomar posse e praticar os princípios da palavra de Deus. E o livro de Provérbios vem dar conselhos práticos para o nosso dia a dia, para uma vida melhor. Então, se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e estou aqui com vocês no Agindo Deus, quem impedirá no YouTube. E é uma alegria demais saber que do outro lado tem gente nos ouvindo e sendo edificada com essas palavras de fé e saber que você já é inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva a partir de hoje no nosso canal. Se possível, você possa curtir nossas ministrações aqui no YouTube, que você possa comentar em forma de um pedido de oração, de um testemunho e dizer pra gente como você está recebendo esses ensinamentos de Provérbios. Você está lendo a Bíblia? Você está mergulhando nessa palavra maravilhosa? Então, é isso. Compartilha algo bom com a gente aí e quem ler também vai ser edificado com o que você vai escrever aqui nos comentários. E você pode também compartilhar o link dessa mensagem com outras pessoas da sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho. Tem muita gente que não conhece o nosso ministério aqui pela internet, no YouTube. Então você vai divulgar, a pessoa vai ouvir e ela vai ser abençoada e com certeza Deus vai abençoar você também, porque você está semeando a palavra de Deus, divulgando o nosso ministério aqui através do YouTube. Muito bem. Olha, antes de prosseguir aqui, quero dizer que nós temos uma rede social que é o Instagram. Se você quer nos acompanhar no Instagram, siga lá que eu faço lives também no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Que Deus te ilumine, te fortaleça, renove as suas forças. E eu vou entrar aqui com as nossas reflexões, então, de Provérbios 13, ok? E depois, no final, eu quero orar com todos vocês. Mas antes, lembrei de uma coisa aqui. No nosso canal aqui, Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube, você sabe que eu gravei, o pastor Edson, esse que está falando com vocês, eu gravei os 31 capítulos do livro de Provérbios. Então, cada dia você pode ouvir aqui no canal, no Agindo Deus, quem impedirá, o provérbio do dia. Você pode ouvir e ainda ler, seja no celular, no tablet, no seu computador ou na sua tela aí da sua TV. É muito bacana e eu tenho feito isso também. Isso ajuda muito ouvir alguém já lendo para você o livro do dia. Mas o ideal é, claro, você pegar a sua Bíblia e você ler também, e assim você vai prosperar e crescer aí nessa jornada da fé com a gente. Muito bem, muito bem. Estou muito feliz de fato, porque domingo é o primeiro dia da semana e eu sempre tenho dito, primeiro dia da semana, iniciando uma nova semana, a gente inicia com fé, com expectativa, sempre crendo que vai ser uma semana incrível, em nome de Jesus. Muito bem.
O Provérbios capítulo 13, percebo aqui que contém uma série de ensinamentos e sabedoria prática sobre a vida, relacionamentos e comportamento humano. Então aqui vamos resumir da seguinte maneira. Do versículo 1 e 2 de Provérbios 13 diz: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, nesses dois aqui, a gente percebe que fala sobre a sabedoria e a obediência. Ele está bem claro ensinando aqui que o sábio ouve a instrução e aceita, enquanto o tolo despreza a correção. Então, uma pessoa sábia, quando ela ouve uma instrução e alguém ensina ela algo, ela vai ouvir, ela vai receber. E a pessoa que é tola, que é insensata, ela despreza a correção. Por isso que pessoas que não querem ouvir ninguém, que não querem ter conselho de ninguém, é provável que ela não esteja bem. Por quê? Porque é necessário, né, sermos instruídos por Deus na sua palavra e pessoas também que nos ajudam a nos instruir. Então, o sábio ouve a instrução. Então, seja uma pessoa sábia que esteja ouvindo. E nós utilizamos aqui essa comunidade online aqui, através do YouTube, justamente todos os dias da semana, colocando aqui conteúdos, ministrações, ensinamento, instruções para uma vida melhor. E quem ouve, se é uma pessoa sábia, ela vai ouvir a instrução. Entendeu? Compreendeu? Coloque em prática e você será então bem-sucedido, bem-aventurado. Então a gente percebe aqui, nesses versos 1 e 2, que a forma como se fala e se age reflete a sabedoria. Ou seja, as palavras são importantes. Então tudo que a gente fala tem uma importância. Então a maneira que você fala, que você reage, vai refletir se você está fazendo com sabedoria ou não. No verso 3 e 4, a gente já percebe que ele comenta aqui sobre as consequências da conduta. A importância de guardar a boca e evitar falar de forma imprudente. Quantas e quantas pessoas tiveram problemas gravíssimos porque não foi prudente na sua fala. Fala sem pensar, fala sem sabedoria e talvez trouxe problema para a família, para o casamento, para os colegas de trabalho e para outras pessoas. Então a ênfase aqui é justamente isso aqui, ó. Ele fala também da diferença entre o trabalhador diligente e o preguiçoso. E ele comenta sobre o valor do trabalho. Verso 3 e 4. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Olha que interessante. Então o preguiçoso, ele deseja algo, mas ele não prospera, porque ele é preguiçoso, né? Ele não faz por merecer. Mas a pessoa diligente não. Ela cresce, ela prospera, ela vai para frente, porque ela não apenas ela deseja, ela vai ao encontro, ela vai fazer, como diz, ela coloca a mão à massa, ela coloca a mão no arado, né? Ou seja, ela vai trabalhar, vai à luta e Deus vai prosperá-la, porque ela está fazendo a coisa certa e trabalhando honestamente. O verso 5 e 6, ele já fala sobre a riqueza e também a pobreza. Você vai perceber no livro de Provérbios, sempre vai ter as duas coisas, né? O sábio e o insensato, a riqueza e a pobreza, né? O mal e o bom, ou o bom e o mal. Pode notar, sempre vai ter essas duas questões aí, e a pessoa vai escolher em ser sábia ou não, em ser bom ou não. Quem escolhe é você, com as suas ações, as suas atitudes no dia a dia. Então o versos 5 e 6 fala justamente o seguinte, que o justo se afasta do mal, enquanto o ímpio é enganador. Você percebeu? Quer dizer, quem é justo, ele vai se afastar das coisas erradas. Ele vai buscar fazer as coisas corretas e se afastar do mal. Enquanto o ímpio, aqui representando uma pessoa que não é sábia, que não tem entendimento espiritual, ela engana e ela também se torna
ela engana e é enganada, vamos assim dizer, né? Também ele menciona aqui a proteção da integridade e a consequência de viver de maneira justa. Versos 5 e 6 ele diz: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Então é muito interessante aqui essas questões. Que lado que você está? Do mal ou do bem? Geralmente a pessoa vai falar, não, eu estou do lado do bem. Então as suas ações é que vai dizer se você está do lado do bem, do mal, se você está sendo sábio ou não. Outra dica interessante, dos versos 7 e 8, ele fala a verdadeira riqueza. Olha o que ele diz: a ilusão de riqueza e a verdadeira segurança que vem da retidão. E ele compara aqui, ele faz uma comparação entre aqueles que aparentam ser ricos, mas não têm nada, e aqueles que têm pouco, mas são ricos em virtude. Versos 7 e 8. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Próximo item aqui, o verso 9 e 10, ele já fala da importância da correção. Olha que interessante, a importância da correção. Ele diz assim: a luz dos justos resplandece, enquanto a lâmpada dos ímpios se apaga. Você percebe que sempre ele vai focar o justo e o ímpio. Você notou? Ele está dizendo, a pessoa justa, ela resplandece, a luz dela resplandece, destaca, né? E vai iluminar outras pessoas também, né? Enquanto a lâmpada dos ímpios se apaga. Então não vai clarear. E se está escuro, não vai acender, né? No sentido da vida, né? A vida. Então, a pessoa que tem ele é justo, faz a coisa certa, tem a sabedoria de Deus, então ele vai resplandecer. Ele é abençoado e se torna um abençoador, iluminando a vida dos outros também com a sua vida, né? Ele comenta aqui também sobre a importância da humildade e da busca pela sabedoria. Então, meu querido e minha querida, tenha sempre o bom hábito de todo dia ler uma porção das Sagradas Escrituras, fazer as suas orações, ter o seu momento de oração, o seu momento de reflexão. Então, nesse mês de julho, a gente está falando um resumo aqui do livro de Provérbios. Mas o que eu estou falando aqui é apenas um compacto, um resumo. Mas tem muita coisa que você pode mergulhar com mais profundidade e crescer neste conhecimento aqui da palavra de Deus. E eu estava pensando, inclusive, a semana passada, justamente sobre essa leitura de Provérbios. Se a gente lê com cuidado, a gente pensa, meu Deus, se todo mundo entendesse isso aqui, o mundo seria melhor, né? Por quê? Porque quem anda na verdade, na palavra de Deus, ele é abençoado e ele abençoa o seu ambiente. Ele muda situações, ele muda ambiente, né? Vai ter a atmosfera da fé, a atmosfera da possibilidade, porque ele tem fé, ele tem a comunicação da fé. E falando em comunicação da fé, ele fala no verso 12 e 13, do capítulo 13 de Provérbios, a sabedoria na nossa comunicação. Ele comenta sobre a importância de investir com sabedoria e a paciência em esperar pelos frutos. Então tem que investir com sabedoria, né? E ele comenta aqui sobre o valor da esperança e a influência que ela tem na vida, a esperança. Então uma pessoa que tem esperança, ela tem fé, né? Ela tem sabedoria, ela vai ter mais paciência, ela vai ter prudência e ela vai acabar influenciando pessoas. Isto é maravilhoso a gente entender tudo isso. Lembrando, se você tem falta de sabedoria, você vai pedir a Deus. Peça a Deus que te dá com generosidade. Peça a Deus, Senhor, eu preciso de sabedoria. Sabedoria como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como pastor, como empresário, como empreendedor. Enfim, peça a sabedoria do alto, que Deus vai te dar sabedoria
porque Ele quer o melhor para todos nós. No verso 13 e 14, ele já aborda a influência da amizade e das relações. Ele diz aqui sobre a advertência, sobre desprezar a palavra e suas consequências. Então, a pessoa que despreza o ensino de Deus, a pessoa que despreza uma instrução de Deus, ela vai ter suas consequências, porque desprezou o que não deveria desprezar. Mas ele comenta também a relação entre amizade, lealdade e o impacto positivo que pode ter na vida. Olha que legal, você ter boas amizades, você ser leal às pessoas, né? Isso vai impactar positivamente uma pessoa que realmente é um amigo de verdade, é uma pessoa leal. Está escrito aqui no verso 13 e 14. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Galardoado significa recompensado, né? A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio, né? Quer dizer, a doutrina aqui são os ensinamentos que a pessoa aprende. E o sábio vai ficar mais sábio porque ele é sábio para ouvir as instruções e colocar em prática. Para concluir aqui, ele comenta do 15 ao 16, ele fala das consequências das más companhias. Olha só que interessante. A sabedoria é reconhecida, enquanto os tolos expõem sua insensatez. A importância de discernir as companhias que se escolhem. Então veja bem, tem um ditado popular, né, que diz assim: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Porque eu acredito que Deus nos chamou para a gente ser influenciadores da fé. Mas se você não se cuidar, acredito eu, que se você não estiver bem estruturado na palavra, nas verdades de Deus, pode acontecer de pessoas também te influenciarem para as coisas erradas. Então, todo conselho que você for buscar, peça primeiro a Deus. Senhor, fala comigo, fale através da tua palavra, me dê sabedoria. E é claro que Deus vai usar outras pessoas para dar uma instrução para você, para te dar uma dica, uma orientação. Mas que você peça a Deus, Senhor, me proteja para que eu seja influenciado por coisas boas. E que você que está me ouvindo seja uma pessoa influenciadora também, levando fé, esperança e alegria para as outras pessoas. No final aqui, ele comenta sobre a transmissão de sabedoria, né? Ele diz assim: a importância de um mensageiro fiel e suas consequências e o valor da disciplina e dos ensinamentos que são transmitidos. Verso 17 ao 19. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos, né? Então os loucos não querem se afastar do mal, né? Eles se contaminam ainda mais, mas o sábio não. O sábio se cuida com relação a companhias, com relação a ter esse entendimento de entender que Deus, ele deixou para nós o livre-arbítrio. Você tem poder de decidir, de escolher o que você quiser. Mas nós cristãos, pelo menos eu acredito, eu sou assim, eu vou orar para Deus me dar um direcionamento, uma orientação, para que eu faça escolhas e decisões corretas, para que assim eu tenha uma vida melhor, entendeu? E por último, né, ele fala do verso 20 ao 25, justamente sobre os valores da vida, a influência das companhias. Estar com os sábios traz sabedoria. E ele termina sobre o contraste entre a vida e a morte e o resultado de escolhas sábias ou insensatas. Que o amado, divino e poderoso Espírito Santo possa dar a mim e a você sabedoria para fazermos boas escolhas e boas decisões que todos nós temos que tomar. E eu quero encerrar com o verso 25, que diz assim: o justo come até que sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Então o justo aqui, justificado por Deus, pela graça do Senhor, né? Ele come até que sua alma fique satisfeita, ele tem equilíbrio, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa abençoada. Então, em resumo, para a gente orar, meus amados, é que Provérbios capítulo 13, ele destaca aqui então
a importância da sabedoria, da obediência, do trabalho e das escolhas que fazemos em nossas vidas e também nos nossos relacionamentos com outras pessoas. E a gente percebe que através destes ensinamentos práticos, ele nos convida a refletir sobre nossas ações e a busca por uma vida de integridade e discernimento. Que Deus nos ajude nesta jornada. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse domingo especial, te agradecer porque estamos iniciando um novo dia e também uma nova semana. Sempre, meu Deus, com fé, com alegria, com expectativa, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor é o Deus da verdadeira sabedoria, como o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor, em Cristo, no Senhor Jesus, temos toda a nossa sabedoria, toda a fonte de sabedoria e de conhecimento está em Jesus, o Cristo vivo, poderoso, que veio justamente para nos trazer vida e vida com abundância. Senhor, eu oro em prol de todos aqueles que estão recebendo essas instruções, estão entendendo e querem ter uma vida melhor e uma vida de sabedoria do alto. Senhor, capacita cada um, ilumina a mente, o coração, a alma e o espírito dessa pessoa e que ela tenha um dia abençoado, uma semana produtiva, uma semana frutífera, uma semana de trabalho e de grandes resultados. Abençoa a vida econômica e financeira de cada um deles, tanto do empregado, do empreendedor, do profissional liberal, do autônomo, do empresário, de cada um que está lutando na vida ou daquele que já vive da sua aposentadoria. Abençoa a renda, o salário, o ganho e que todos tenham realmente uma semana frutífera e produtiva em nome de Jesus. Peço a bênção também para aqueles que nos acompanham neste canal, que já se inscreveram, vão se inscrever a partir de hoje, aqueles que têm apoiado o nosso canal e aqueles que têm apoiado o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, semeando uma semente financeira, uma oferta, de uma forma de gratidão. Senhor, recompensa cada um deles. E eu te peço, Senhor, neste domingo, dia 13 de julho de 2025, que o Senhor possa levantar a partir de hoje os 300, como o Senhor levantou, o Senhor separou os 300 para lutar com Gedeão. O Senhor levante 300 pessoas a partir de hoje que vão se engajar conosco nesse grande exército de salvação, nesse grande exército de homens e mulheres de fé para anunciar Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor, e através das pregações que temos feito aqui no nosso canal no YouTube e também em várias emissoras de rádio pelo Brasil afora. Que a bênção do Senhor seja sobre este ministério e sobre todos os nossos apoiadores e aqueles que oram pela gente também, aqueles homens e mulheres de fé que quando vão orar têm sido intercessores também e coluna do nosso ministério. Fortaleça a fé e o ânimo de cada um deles e que eles tenham um dia abençoado. Se alguém estiver enfermo, receba a cura agora. Repreendemos o espírito de enfermidade, doença, tristeza, depressão, angústia e todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e a sabedoria do Teu Espírito Santo esteja em nossas mentes, nosso coração e no nosso espírito. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um dia de vida e por mais as nossas pérolas de sabedoria, tirando aqui do livro de Provérbios, esse livro tão magnífico e maravilhoso que o Senhor inspirou e deu essa sabedoria do alto para Salomão escrever. E nós te agradecemos por termos a Tua palavra, que é o nosso GPS espiritual. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos e queridas, se você está me ouvindo agora pela manhã, agora de tarde, nesse domingo, você tem um domingo muito abençoado, uma ótima semana e estamos juntos. E juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. E não esqueça, cada dia do mês você lê um capítulo respectivo do livro de Provérbios. Hoje, domingo, é o capítulo 13. Amanhã, na segundona, é o capítulo 14. E aqui no nosso canal sempre vai ter um comentário e também o nosso áudio que eu gravei dos 31 capítulos de Provérbios. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. E não se esqueça, hein? Dá o seu like aí, faça o seu comentário bacana aí e também compartilhe essa palavra com seus amigos e familiares. Tchau, tchau e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.